Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Nada vai me tirar daqui, sem te tocar, sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião. Estou subindo e vou tocar o céu com meu coração em adoração.
presença dele. E vou tocar o céu, meu coração. Toque os céus em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião. Libere. Vou tocar o céu com meu coração. Continua subindo. Continua a tua adoração. Continua entregando a tua adoração mais genuína e mais profunda. Não tenha medo. Não tenha medo. Suba até a presença dele. Este lugar é terra santa, meu amado. Você encontrou sua pérola. Deixa fluir do teu coração a adoração ao Senhor. Deixa fluir. Subindo. Estou subindo. Estou subindo. Monte Santo de subindo, Monte Santo. Subindo. Subindo ao Monte Santo. Subindo ao Monte Santo. Estou subindo ao Monte Santo de Sião. E vou tocar o céu com meu coração. Em adoração. Subindo ao Monte Santo de Sião. E vou tocar o céu com meu coração. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar, nada pode te abalar. Pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou,
maravilhoso do que o Senhor para nós. Oh Jesus, nós te enxergamos nessa noite, nós olhamos nos teus olhos. Oh Pai, nós queremos estar nesse lugar onde nós te encontramos, aonde nós podemos te tocar, aonde nós também somos tocados, Senhor. Oh, num lugar de segurança, num lugar onde o Senhor nos protege, num lugar onde existe descanso, refrigério, Senhor, para nossa alma. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. E obrigada ainda mais porque nós já te encontramos, Senhor. Obrigada ainda mais, Senhor, porque nós já te encontramos. Oh, Senhor, obrigada porque o Senhor nos escolheu primeiro, Jesus. Quão privilegiados nós somos. Oh, Senhor, por ti, Senhor, quando nós entendemos quem o Senhor é, Pai. Não existe sacrifício, não existe renúncia maior do que aquela que o Senhor fez por nós, Senhor. Não existe nada, Pai, que o Senhor nos peça, que o Senhor já não tenha feito primeiro por nós, Jesus. Por isso, Senhor, nós não poderíamos economizar absolutamente nada pelo Senhor, nada, nada. Oh, pérola de grande valor. Nossa pedra preciosa, pedra preciosa, é o meu Jesus. Jesus, que a nossa pedra preciosa és tu, Jesus. Pedra, tu és a nossa pedra preciosa. Entregamos a ti, Jesus, pedra preciosa. Oh, estamos subindo ao Monte Santo. Estamos subindo, a nossa consciência está subindo, Jesus. Oh, inabalável, inabalável. Oh, estamos subindo, Jesus. A tua presença, Senhor. O que eu mais quero é tudo que eu quero. Tua presença, Senhor. Entregamos tudo, só queremos estar contigo, Deus. Entregamos tudo, entregamos nosso coração a ti, Jesus. Porque tudo se abala, tudo fica, tudo corrói, mas o teu amor permanecerá em nós. Queremos ser, Jesus, voltar a ser a semelhança de Jesus. Então subimos ao Monte Santo, ao Monte Santo de Sião. Permaneceremos
permaneceremos inabaláveis, porque tu és inabalável. Tu és inabalável, Deus. Solte a sua voz, declare a Ele. Declare a Ele. Fale sobre seus atributos. Ele é inabalável. Tudo pode sucumbir, mas a sua palavra permanecerá inabalável. Oh, Jesus, inabalável. Oh. Cante isso. Com todo o seu coração, entregue sua pedra preciosa em troca desse amor disponível. Cante isto. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Apropriamos, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem liberado nesse momento, tudo aquilo que o Senhor tem entregado para a sua igreja nesse momento, esse lugar especial onde o Senhor tem nos colocado, Senhor. Nós adentramos, Pai, nós adentramos, oh Deus, nós adentramos esse lugar. Oh Pai, esse não é apenas um momento, mas é um lugar onde o Senhor deseja que nós estejamos, Senhor. É um nível ainda mais alto, é um nível ainda mais profundo que o Senhor tem nos levado, e nós dizemos: nós estamos prontos, Senhor. Nós queremos, Jesus, nós queremos ir mais fundo, nós queremos ir mais alto, nós queremos, Pai, encontrar esse lugar que o Senhor tem para nós, Jesus. Oh Deus, nós nos apropriamos como igreja nessa noite, Senhor. Oh, nós continuamos, Pai. Nós seguimos. Nada irá nos abalar, Senhor, porque nós estamos com aquele que é inabalável. Oh, porque nós estamos com o Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, pedra preciosa. Aleluia. Aplaude ao Senhor, agradece. Aleluia. Glória a Deus. Puder acender para nós as luzes? Bom, gente, vocês estão ouvindo que está chovendo bastante, né? Então, enquanto não parar de chover, a gente não vai embora hoje. A gente vai controlando daqui. Se a gente for percebendo que está mais fraquinha a chuva, daí eu vou terminando. Se não, a gente vai só indo. Só vai, né? Amém. Eu queria, antes de começar a orar com vocês, a gente, em entendimento e obediência à palavra do Senhor, Salmo 122 diz para nós orarmos por Israel, pela paz de Israel. E nós precisamos orar como igreja, como reino de Deus. Amém? Existe um conflito em andamento, existe uma situação, existe uma guerra em acontecimento, e nós precisamos agora nos levantar em oração.
como corpo, mas isso também individualmente. Lembre-se de estar orando quando você assistir as notícias, quando você ficar sabendo daquilo que está se sucedendo, que você tenha uma postura de intercessão, amém? Pela paz de Israel. Vamos ficar em pé? Amém. Amém, Senhor. Nós, nessa hora, Pai, nos unimos com a Tua igreja, nós nos unimos como parte do Teu corpo, Senhor. Nós nos unimos como parte do Teu exército, Pai, que se levanta, Pai, ao redor da terra. O Seu exército que é forte, que é poderoso no Teu nome, Deus. O Teu exército, Pai, que tem aquele que é inabalável, como o Seu general, aquele a quem nós confiamos e aquele a quem nós sabemos que todas as coisas estão sobre o Teu controle. Então, nessa hora, nós liberamos deste lugar, a partir deste lugar, uma palavra de paz sobre este conflito, paz sobre Israel. Tudo isso que está acontecendo, nós sujeitamos a Tua soberania, Senhor. A Tua palavra nos diz a respeito dos sinais da segunda vinda de Cristo. Nós sabemos que algumas coisas nós haveremos de passar, mas nós nessa hora sujeitamos todo este contexto histórico que está agora se desenrolando, à Tua soberania, à Tua vontade e ao Teu relógio, Senhor. É o Teu relógio nessa hora que nós olhamos, Pai, e nós dizemos sim e amém, e também dizemos maranata, Senhor, maranata. Pai, aquilo que é Teu, o Teu tempo, Pai, aquilo que foi determinado por Ti desde o princípio, nós dizemos sim, mas aquilo que é do inimigo, nós dizemos não. Então nós liberamos e profetizamos essa palavra de paz sobre Israel, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, gente. Na semana passada, quem aqui esteve presente em um dos lives? Muito bom, né? A grande maioria. Queria incentivar você que ainda não faz parte de um live, você participar. Ali a gente discute, né? A gente meio que esgota tudo aquilo que Deus vai fazendo conosco individualmente nas reuniões, e a gente acaba compartilhando, repartindo no nosso coração, e tantas coisas ali. É como que se um fio ali, de repente, surgisse, né, de dentro de nós, e aquele fio ali que o Espírito Santo vai puxando e vai desenrolando algumas coisas, que a gente vai entendendo com mais profundidade, com mais intensidade daquilo que Deus quer ministrar no nosso coração. Porque eu creio que desse lugar, aqui, enquanto nós estamos adorando ao Senhor com os instrumentos, com as vozes, como nós cantamos nessa noite, só aquela palavra que nós cantamos um tempo inabalável, que dá vontade de ficar cantando a noite inteira, né? Eu tenho certeza que em algum momento dessa semana vai vir na tua mente, inabalável. Bom, não vou arriscar, né? Não quero estragar o que o Douglas e o Fábio fizeram nessa noite. Mas eu tenho certeza que essa palavra, ela vai vir nos teus ouvidos, vai acionar o teu espírito, a fé. Por quê? Porque essas palavras, tanto que nós adoramos, quanto que nós repartimos a partir do Espírito Santo, ela traz cura, ela libera cura nas nossas vidas. E depois nós, através da cura que nós recebemos, nós vamos então curando uns aos outros, nós vamos repartindo o nosso coração. Nós temos um aplicativo, e nesse aplicativo nosso, se você ainda não baixou, tanto no iOS quanto no Android, é só você pesquisar ali por Sabaoth Floripa, ou Sabaoth, tá? Porque a gente é a única Sabaoth que tem o aplicativo. Pausa dramática e fusquinha, essa parte eu mando depois para os nossos amados da América Latina. Só tem, é nós. É nós. Colocou Sabaó lá, só aparece o nosso. Tinha um aplicativo ali por causa da pandemia, alguma coisa assim, né? Glória a Deus, né? E o que acontece? Você entrando no aplicativo, você pode acessar os lives. Ali a gente tem o endereço de todos os lives, o telefone dos irmãos que são responsáveis por eles. Não deixe de participar. Eu digo isso porque
durante a semana, a gente esteve em um live, como a gente faz, eu e a pastora Letícia. Ela ainda tinha 49 anos naquela ocasião. Ela não tinha ainda meio século, né? E a gente teve uma noite muito, mas muito agradável, né? Do Espírito Santo, onde Deus ministrou mesmo o coração de cada um, não tinha como não. O Sandro, que estava conduzindo ali, ele até tinha algo planejado, né? Imagino, e não foi o planejado, né? A partir de um desafio só que ele fez, que surgiu no grupo, cada um foi falando, e aquilo foi de repente aparecendo, e a gente foi lidando com aquelas coisas que cada um começou a apontar para si mesmo, de coisas que Deus estava mostrando a partir desses rótulos que a gente vai enxergando dentro de nós. Glória a Deus por essa chuva, né? Eu amo esse barulhinho de chuva. Só não dorme, né? E esse barulhinho, se você bobear, fechou o olho, já era. Só vai acordar no inabalável de novo, né? Mas a gente estava ali, e enquanto cada um repartia, cada um pensava em um rótulo que ele está descobrindo, que de repente está dentro dele. E o que o Espírito Santo está mexendo muito comigo a partir dessa palavra, é que alguns desses rótulos, eles não ficam aparentes, eles aparecem. É diferente. É diferente. As coisas que estão dentro de nós, que a gente muitas vezes não mostra, mas as pessoas enxergam quando convivem conosco, aquilo que está dentro de nós. E essas coisas que não têm muito a ver, ou absolutamente talvez nada a ver com o que as pessoas falam de nós, ou o que as pessoas apontam para nós acerca talvez das nossas deficiências, pensando em algo ali que é o nosso caminho, é o nosso percurso de sermos iguais a Jesus. Então, quando nós vamos encontrando as nossas deficiências, é muito mais precioso do que a gente ouvir alguma coisa que alguém fala para nós. Na maioria das vezes pode estar até certo. Por quê? Porque saiu de nós, né? Mas a grande questão é que o Senhor faz um caminho conosco, para nós sermos curados a partir das suas palavras, a partir dos encontros que nós temos com Ele. E eu creio que nessa noite é uma noite de cura. Amém? Uma noite de cura, porque a gente não conseguiria lidar com tantas coisas e continuar leves, quando a gente enxerga algo que é importante, que está dentro de nós, como as coisas que nós temos sido bastante verdadeiros, primeiro conosco mesmos. Ali, enquanto cada um repartia, eu estava pensando, e me veio algo que o Espírito Santo me fez enxergar que estava comigo, que eu estava carregando ali, um rótulo interno, algo ali que estava me envelopando literalmente. E a palavra, talvez não palavra, mas a frase que o Espírito Santo me fez ver, que era um dos meus autorrótulos, que é uma coisa que eu tenho lidado com isso bastante, em vários momentos importantes da minha vida, é um rótulo que eu denominei como deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Pode parecer algo assim, que não é tão complicado. Deixa que eu faço, ou deixa comigo. Tem até uma história interessante que aconteceu lá na Itália, né? Porque lá na Itália, quando eu comecei a trabalhar naquele restaurante, que eu já falei com a maioria de vocês, existia isso comigo de um ímpeto, de deixa que eu faça as coisas. E a maioria de nós tem esse ímpeto, e isso é bom, quando ele está num campo da proatividade, amém? Deixa que eu faço, deixa que eu tomo conta, deixa que eu resolvo. Se não tem ninguém fazendo, eu vou lá. E quando eu estava trabalhando nesse restaurante, a tradução lógica para você dessa frase, deixa comigo, em italiano, seria você pegar cada uma das palavras e montar a frase, que para nós seria lascia con me, que é deixa de lasciare com me, deixa comigo. E quando eu descobri, ou a maioria de nós, né, a gente descobriu que a palavra deixar é lasciare,
Quando eu estava trabalhando lá no restaurante, acontecia alguma coisa, na hora eu lá ia comer. E o povo me olhava, o povo me olhava assim, né, com a cara de, cara, o que você está falando, né? Só que daí eu pegava, fazia a tarefa, enfim, as pessoas deixavam eu fazer e tal. E até que eu descobri que não faz o mínimo sentido essa frase lá. Porque a frase correta é te penso eu. É bem diferente, né? Lascia com me de te penso eu. É totalmente diferente. Quando eu descobri, então, te penso eu, meu Deus do céu, né? É quase que era o meu apelido lá, te penso eu. Porque é algo que faz parte de algumas experiências que eu vivi. E eu vou falar para vocês que algumas coisas que estão em nós, que são boas características, elas podem revelar algo que também elas têm uma nuance complicada e que Deus quer trabalhar, que pode parecer algo, mas revela outra coisa. Eu refletindo bastante sobre isso, eu comecei a lembrar de algumas experiências que eu já vivi na minha vida. Por que me fez? Ou quantas experiências eu vivi, quantas situações eu vivi para eu ter isso dentro de mim? E eu me lembrei de uma situação no meu primeiro trabalho. Eu comecei a trabalhar muito cedo, isso por um lado foi muito bom. A história que eu já contei para a maioria de vocês, perdi meu pai muito cedo, era eu, minha mãe, minha irmã, a minha mãe trabalhava e eu e minha irmã, nós pequenos estudávamos tal. A hora que eu tive a primeira oportunidade, eu saí para trabalhar 8 horas por dia, eu tinha 12 anos, trabalhava num laboratório protético. E apesar de eu ter 12 anos, eu não era pequeno, né? eu já tinha crescido, então eu não tinha uma aparência ali de um menininho de 12 anos, né? Porque quem tem 12 anos, geralmente as pessoas têm um pouco de dó, são um pouco mais, sei lá, cuidadosas, mas comigo era como se eu fosse um menino comum ali. E o que aconteceu? Na minha primeira semana de trabalho, uma das coisas que eu fazia lá era pegar as próteses dentárias. Era um laboratório protético de prótese, e eu pegava as próteses e eu levava, o famoso office boy, não sei se ainda é mais office boy que se fala, que hoje tem o Uber, tem entrega, mas não sei se ainda tem, né? E uma das coisas era essa era a minha função. Contínuo era a minha função. É contínuo? Quem aqui já foi contínuo? Ó, meu Deus, hein? Isso é currículo. Hã? Você apresenta hoje ali, você tem contínuo com 12 anos, meu Deus, né? É na hora. Você é contratado pela pós-graduação, MBA, mestrado? Não, porque você foi contínuo. Office boy. E vamos abreviar a história, porque logo para de chover. Eu estava, então, na minha primeira semana de trabalho, 12 anos de idade, e o meu chefe, ele queria fazer com que eu crescesse, né? Eu amadurecesse, eu parasse de ser menino. E daí ele teve uma ideia brilhante. Ele me deu uma encomenda, e essa encomenda ele passou o endereço para eu levar, que era num dentista. Ele passou para mim o número do ônibus, que naquela época lá você pegava a linha do ônibus, eu lembro que era a linha 101, se eu não me engano. Então eu peguei o ônibus 101 e qual foi a orientação? Você não precisa saber a rua, o número, nada. Você vai pegar o ônibus 101 e a hora que ele acabar o percurso, daí você desce e você vai ver que na frente do ponto de ônibus tem uma clínica. Daí você entra lá e você vai entregar. E ele pediu para eu levar a encomenda, era 15 para 6 da tarde. E eu fiz isso, e era longe, final de rota, eu não sei se andou uns 40 minutos, alguma coisa assim. Eu fui, e eu lembro que eu falei para o cobrador, né? Falei, olha, que hora que chegar no último ponto, o senhor me avisa? Ele falou, aviso sim. E daí não deu outra. A hora que acabou a linha, o cobrador me falou, o menino, aquele é o último ponto. Daí o ônibus chegou, parou, eu desci, eu lembro que o ônibus virou, né? Ele fez a manobra e virou e foi embora. A hora que eu desci não tinha nada, né?
tinha nada. Tinha nada. Tinha uma casinha ali, uma lá, tal, mas não tinha nada, né? E daí já estava escuro. E o cara fez aquilo para eu aprender a não confiar assim tão fácil, né, nas pessoas. Você acha que pode, cara? E eu fiquei lá com 12 anos, com uma encomenda na mão, que depois eu vi que era um tijolo. 12 anos de idade, tijolo na mão, encomenda, o ônibus indo embora. Eu sentei no meio-fio e comecei a chorar. Eu sei que agora você ficou um pouco com dó de mim. Eu quase estou chorando de mim, né? E eu demorei muito para chegar em casa aquele dia. E minha mãe trabalhava, e ela trabalhava com vendas, e ela fazia reunião à noite. Aquelas coisas de Stanley, Tupperware, sabe? Minha mãe, ela trabalhava com isso, então de dia ela fazia uma parte, à noite ela fazia as reuniões. Então, à noite, minha mãe também não tinha muita disponibilidade. Mas, como estava escuro, tal, eu peguei e entrei numa farmácia. Quando eu achei uma farmácia, expliquei a situação, chorando, tal. Daí a pessoa pediu meu telefone, que eu sei, ele decora até hoje, né? 323-5789. Que quando eu descobri o telefone da mãe da Letícia era 3235765, eu falei, só pode ser de Deus, né? E daí, depois de um tempo, minha mãe foi me buscar, ela tinha um Fusca, daí chegou lá, tal. E a minha mãe, eu lembro que ela falou comigo que era muito comum isso acontecer, e eu tinha que ficar esperto e tal, né? E ela me orientou a não fraquejar, né? Então, no outro dia eu cheguei lá, e daí quando eu cheguei, eles falaram para mim, né, o chefe e os caras que sabiam da história. E aí, né, achou o fulano, né? Eu falei, não, cara, eu não achei, né? Não lembro o que eu falei, mas foi uma coisa mais ou menos por aí, não achei, mas não gostei muito, tal, sei lá. Eu lembro que foi uma confusãozinha que aconteceu e tal, mas eu continuei lá, acho que eu trabalhei lá mais de um ano naquele lugar. E foram várias situações que eles aprontavam comigo, eles só pioravam. Existia um requinte de crueldade que só crescia. Eu estava lembrando dessa história, mas várias outras foram acontecendo pela minha condição, a minha história, essa questão toda de você, de repente, ter que dar conta. Porque quando tão cedo você começa a ter que dar conta da tua vida, começa a não ter... É claro que eu não era uma pessoa largada, né? Eu era cuidado, mas em boa parte do tempo eu aprendi a me cuidar sozinho. Eu tinha que ir atrás das minhas coisas. Então isso foi gerando em mim essa questão quase que interna, de eu resolver as coisas por mim mesmo. Eu não esperava ninguém, não tinha ninguém que ia fazer as coisas para mim. Então, eu tive isso muito cedo. Só que isso pode, ou melhor, tem um lado muito bom, mas tem um outro que se chama autossuficiência. O nome bonito desse rótulo que eu encontrei em mim é, deixa que eu faço. Você fala, meu Deus, eu preciso de você na minha equipe, né? Agora, por outro lado, quando a gente vai enxergar mais de pertinho esse rótulo, ou isso que está te envolvendo, que muitas vezes é o que está te prendendo ou centralizando as tuas ações, é algo como isso, autossuficiência. Agora, qual que é o problema da autossuficiência? A autossuficiência é alguém que faz todas as coisas por si mesmo e não confia muito nas outras pessoas quanto às tarefas. Agora, qual que é o grande problema disso tudo? É quando nós chegamos diante do Senhor com coisas assim. E é o que está acontecendo conosco, na nossa caminhada com Jesus. E é o que está acontecendo, reunião após reunião com Jesus, que você está tendo com Ele. Cada encontro que você tem com Jesus, essas coisas todas, eu estou falando de mim, mas eu sei que tem coisa aí. Porque alguns falaram lá no Life,
Eu acredito que outros também abriram seu coração publicamente, mas mais do que isso, têm entendido da parte do Senhor tantas coisas que fazem parte da tua estrutura, da tua forma de pensar, dos teus valores, das coisas que são assim, às vezes incompreensíveis, que você nem sabe o porquê, você não conseguiria explicar, você não conseguiria achar um momento onde aquilo entrou, mas tem coisas que sim, que elas fazem que você reaja a partir de alguma forma, dispara gatilhos em você, enfim, tantas coisas, que quando nós chegamos diante de Jesus, não tem uma outra coisa a ser feita do que isso ser tocado, isso ser curado. Amém? Então não é assim para nós escolhermos, ou melhor, nós entendermos algumas coisas que estão dentro de nós, mas é nós, através do Espírito Santo, temos a capacidade de um olhar espiritual, uma visão aberta a respeito, primeiro, de nós mesmos, da nossa vida, das nossas coisas, para que essas coisas fiquem patentes aos nossos olhos, aos olhos de Jesus, e Ele possa, então, fazer algo com isso. Então, a ideia não é para você só ficar sabendo que tem algumas coisas, porque senão, imagina, a gente ia sentar e chorar, né? Imagina lá no live, eu descobri que eu tenho um rótulo assim que é meio autossuficiência. Autorrótulo. Ninguém falou, mas eu sei. Daí, de repente, uma outra pessoa chega e traz outra coisa, daí a gente senta e chora, né? Mas não, a ideia é que essas coisas que Deus está fazendo a gente enxergar, que estão dentro de nós, que elas sejam tocadas. Amém? Tocadas. Curadas. Nós sermos livres dessas coisas todas. Tem um texto que fala sobre isso, que é o nosso texto da noite, que é João capítulo 9. Queria que você abrisse a tua Bíblia a partir do versículo 1. João capítulo 9, versículo 1. João capítulo 9, versículo 1. Eu vou ler com vocês a partir da tradução NVI. Leia esse texto, lembrando de tudo isso que eu falei até agora. Diz assim: ao passar, Jesus, ele viu um homem cego de nascença. Volta um pouquinho no 1 aqui. Essa daqui é a NVI, tá? Mas a tradução no original, ela traz a palavra homem ali, antes do cego, tá? É um detalhe importante. Então, o texto no original, ele fala: Jesus viu um homem cego de nascença. NVT também fala homem. Versículo 2: seus discípulos lhe perguntaram, olha só, gente, mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Jesus, ele cuspiu no chão, e ele misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Versículo 7. Então lhes disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se, e depois ele voltou enxergando. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Versículo 9, alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram eles. E ele respondeu: um homem chamado Jesus, ele misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Eu fui, eu me lavei e agora eu estou enxergando.
Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva, abertos os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora eu vejo. Alguns dos fariseus disseram ainda: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Jesus, não vamos nem entrar aqui, né? Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve uma divisão entre eles. Vamos para o versículo 19. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho, sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem que lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, idade ele tem, falará ele por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Versículo 24. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus eu digo a verdade, sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. A coisa que eu sei é: eu era cego e agora eu vejo. Amém? Esse texto, ele traz mas muita coisa importante sobre como Jesus, ele lida a partir das nossas deficiências, das coisas que nós estamos enxergando em nós. Esse homem, eu posso trazer dessa forma para nós entendermos aquilo que o Senhor ele está comunicando a nós. Ele tinha como se fosse um rótulo. Esse rótulo é fácil da gente até aqui concordar, que era a cegueira. Cego de nascença, diz o texto. E caminhando, Jesus parou. Primeiro detalhe que a gente vai enxergando, que vai fazendo para nós sentido, ou talvez que vai nos aproximando dessa cura, porque a gente precisa chegar na cura daquilo que a gente vai enxergando junto com Jesus nas nossas vidas. A primeira coisa é que esse homem descobre que Jesus ele estava se importando com ele. E a gente vai encontrar esse primeiro momento em várias experiências de Jesus com aqueles que ele curou. Amém? Jesus, ele tem a capacidade de chegar e olhar para nós, no meio da estrada, no meio de um monte de gente. Ele sabe fazer com que a gente saiba que ele está nos olhando. E ele fez isso mais uma vez aqui. O texto original, interessante, que fala a respeito dele falar sobre um homem, que existia um homem que era cego, porque depois, na construção da narrativa de João, a gente chega a esse rótulo de cegueira, mas Jesus, quando ele enxerga aquele homem, ele enxerga o homem. Ele não enxerga primeiro a sua cegueira, a sua necessidade. O texto destaca isso. Então, nesse lugar de cura, a gente vai encontrando alguns elementos, a gente vai encontrando Jesus primeiro se importando conosco, com a nossa vida, com quem nós somos, com a nossa experiência, com as nossas questões. E Jesus, ele primeiro nos destaca. Ele não nos julga, ele não nos classifica, ele nos chama como homens, como mulheres, que podem estar na presença dele e têm a condição de receber algo das suas mãos, mesmo que talvez alguns rótulos, algumas questões internas nossas digam o contrário, mesmo que exista uma dificuldade em nós
enxergarmos Jesus, ou nós acreditarmos que Jesus nos enxerga, para Ele a realidade sempre é essa que Ele mostra e vai revelando na sua palavra. Jesus, Ele te enxerga. O Senhor, Ele está preocupado com você. Ele está vendo as tuas dores, que talvez, é claro, possam ser apenas sintomas, mais do que ver as suas dores, Ele está vendo essas coisas que estão dentro de você, que podem estar desencadeando, então, tantas situações. Os seus discípulos, eles perguntaram: mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? A pergunta aqui tem, da mesma forma que eu encontrei lá no meu primeiro trabalho, com 12 anos, tem um requinte de crueldade. Só que aqui é um requinte de crueldade religiosa. Porque eles poderiam fazer a pergunta de outra forma. E a gente sabe que muitas vezes o mais importante é a pergunta, para a gente ter uma boa resposta, não é? Quem aqui está aprendendo a lidar com a inteligência artificial sabe disso. O mais importante é você saber perguntar. Tem uma história incrível, não vou contar agora, porque senão, meu Deus, vai estourar o tempo. Mas é uma história muito boa. Vontade de contar, né? Mas ele é longo, eu não vou contar, não. Agora, o que acontece, gente? Eles poderiam fazer essa pergunta de outra forma, como, por exemplo: mestre, por que esse homem nasceu cego? Eles perguntaram quase que com conhecimento de causa sobre o pecado daquele homem. O que aconteceu, mestre? Fala para nós quem pecou, né? Foi ele, seus pais, para ele ter nascido desse jeito. E Jesus responde de uma maneira que eles não esperavam. E isso é maravilhoso sempre a respeito de Jesus. Ele fala: nem ele, nem seus pais pecaram. Ele ensina aqui, talvez um terceiro elemento para a nossa cura, e a gente poder lidar de uma forma assim, com muita confiança diante da sua presença, porque enquanto todos olham para ele como cego, acham as suas deficiências, Jesus olha para ele primeiro como homem, e ele não o define como todo mundo define. Jesus olha para ele e vê a sua humanidade, a capacidade de separar quem a pessoa é do que ela está fazendo. Jesus vê o homem, e o que chama atenção em Jesus não é o que ele tem, é o que ele é. Jesus, ele sabe que tem uma humanidade, uma identidade em cada um de nós a ser resgatada, uma vida a ser transformada. Bom, Jesus, ele faz o seguinte: ele cospe no chão e ele faz lodo. Eu tenho aqui lodo. Eu queria nesse momento pedir um voluntário, com toda humildade. Na verdade vos digo: eis que estou à porta e preciso de um voluntário. Pode ser Eduardinho. Sobe aqui, Eduardinho. Uma salva de palmas para Eduardinho. Pode ficar aqui do meu lado. Jesus, ele é sempre didático. Ele sempre traz alguns elementos para ficar gravado no nosso coração a respeito de uma dinâmica, de uma abertura, ou a respeito de algumas coisas que são, na verdade, a chave que vai abrir para nós o entendimento daquela experiência. Amém? O texto fala que Jesus, ele pega, reconhecendo aquele homem como homem, alguém que tinha uma história, uma identidade a ser transformada, enfim, e aqui a gente está no mesmo barco, né? E o Eduardinho, na verdade, nos representa. O Eduardinho nos representa nessa noite como uma pessoa que é corajosa para chegar diante de Jesus e então falar para Jesus que tem uma deficiência, que encontrou algo. E quando nós fazemos isso diante de Jesus,
a gente é igual o que está acontecendo aqui. De uma forma voluntária, a gente se apresenta para o Senhor e Ele sabe disso. Então, em primeiro lugar, Jesus, Ele está vendo essa nossa caminhada até Ele. Porque, repito, as coisas que estão já patentes aos nossos olhos, elas não são para ficarem apenas assim, patentes aos nossos olhos, ou a gente de repente achar que por uma mágica, a gente vai tirar essas coisas, e meu Deus, né? Domingo passado eu vi aquela dinâmica ali, cortou aquele plástico, e meu Deus, eu estou livre. Mas eu vejo que a partir daquilo a gente está enxergando algumas outras coisas. E Jesus, então, com essa pessoa na frente dele, ele traz essa dinâmica. É claro que aqui eu tenho um barro, que é um barro, digamos assim, orgânico, sustentável, talvez um pouco mais Nutella do que um barro. Jesus, ele cospe no chão e ele faz uma lama, mas vamos falar a verdade, né? Eu não vou forçar tanto assim a amizade, né? Mas o que o Senhor começou a mostrar para mim a partir daquele barro, vamos imaginar que aqui a gente tem um barro, né? E você vai fechar os teus olhos, porque na verdade você não enxerga. Eu nem sei como você subiu até aqui. Mas a partir de agora você não enxerga. E a questão que aconteceu, e que muitas vezes dá um parafuso na nossa cabeça, é porque algumas coisas acontecem. Mas eu creio que quando Jesus ele pega o barro, eu vou passar o barro aqui, meu filho. E você não vai poder abrir os teus olhos, porque você ainda não vai ser curado, tá? Não é spoiler da conversa, da história, mas na verdade, Jesus ele pega... Jesus ele pega e ele passa lodo. Tem que ser tanto assim. Ele passa lodo. Ele passa lodo no cego. Jesus ele na sobrancelha também. Jesus, a história parece que ela é rápida, mas tem uma tradução que fala que Jesus ficou meia hora passando lodo. Pronto. Na sobrancelha também? Isso. Agora você pode ficar assim. Na verdade, então, o que acontece aqui? Acontece, gente, que a grande questão nossa, quando a gente vê essa situação, um homem que foi até Jesus, eu acho que a última coisa que esse homem queria era uma exposição, fala a verdade. Porque assim, dá vontade, não dá? De Jesus, ele não tem nenhum elemento aí que vai te fazer mal à saúde, tá? Fica tranquilo. Talvez venha alguma barata, dar uma lambidinha, mas está tudo certo. O nosso desejo, quando a gente enxerga algumas coisas que estão dentro de nós, é que o Senhor, por a gente conhecer o coração de Jesus, e Ele, meu Deus, né? A última coisa que Ele vai querer é, de repente, nos expor, e a gente tem, então, uma vontade que Deus faça as coisas meio que assim, na moita, né? Na surdina, às vezes até num sonho. Você dorme ruim e acorda bom. E ninguém nem ficou sabendo daquilo. Mas essa história, ela é incrível, como ela revela que quando Jesus, muitas vezes, ele fazia algo com as pessoas, ele tocava exatamente na área que limitava aquelas pessoas. E muitas vezes Jesus, ele está fazendo isso conosco, para que algumas coisas sejam transformadas em nós, temporariamente, uma lama ou algo da parte de Jesus, que é um preparado dele, vai vir sobre aquilo que muitas vezes a gente está querendo esconder, mas o contrário acontece, aquela coisa é evidenciada. E eu vejo que quando, na verdade, o cego ele fica assim, porque Jesus, a gente sabe, ele poderia simplesmente curar o cego. Tem uma outra passagem que ele não coloca lama, ele dá só uma cuspidinha, né?
E aquilo acontece ali uma cura, mas aqui a gente vai ver um processo todo. Eu já li a história, a gente vai enxergar que Jesus ele faz isso. A pessoa que talvez queria ser instantaneamente curada ou liberta daquilo, na verdade, o que acontece com ela? Ela começa a perceber que a sua vulnerabilidade, ou aquilo que ela queria esconder, a sua deficiência, a sua área fraca, o seu rótulo que sabe que tem, na verdade, parece que é o que mais agora está aparecendo. E eu não sei se isso tem acontecido com você. Eu não sei se em alguns momentos como esse que você está vivendo, talvez algo que está dentro de você, que é a tua dificuldade de crer em Jesus, que também tem a ver com essa autossuficiência, porque uma pessoa autossuficiente, ele toma o controle de tudo para si. Ele tem dificuldade de deixar com que o Pai, que Deus, que o Senhor, Ele resolva as suas coisas. Agora, uma coisa é você não ter um pai e fazer as coisas acontecer. A outra coisa é você ter um pai e roubar do teu pai o direito dele fazer aquilo que é inerente a ele, que é cuidar de você. Quando você faz isso, quando nós fazemos isso, a gente cria um abismo no nosso relacionamento com Deus. Então, talvez exatamente nesse momento, algumas coisas que são muito delicadas estão sendo, parece que, mais tocadas, mais evidenciadas em nós. Se a tua questão, de alguma forma, eu trago uma palavra para ficar, de repente, mais fácil, mas é apenas um outro exemplo, se você tem percebido algo dentro de você que é como uma ira, alguma coisa que você sabe que se você não... está ali. Parece que nessa hora que Jesus está tocando nisso, todo mundo enxerga. E não era para isso acontecer. Então, dentro de um processo de cura, o que esse texto também mostra para nós, em vários outros, a gente vai perceber essa mesma dinâmica, é que num processo que Deus está fazendo conosco, algumas coisas que a gente gostaria que ficassem ocultas, elas realmente aparecem. Agora, por que elas aparecem? Porque nós estamos em um processo de cura. E para algumas coisas serem desligadas de nós, literalmente, ou lavadas de nós precisaremos expor essas coisas, principalmente para Deus, de uma forma que a gente não escape mais delas, a gente não tente mais esconder essas coisas. E uma vez que isso acontece, a gente faz algo que libera a cura sobre as nossas vidas, que é a confissão. Nós confessamos as nossas deficiências. Então é mais do que a gente saber o que está dentro de nós, é a gente entrar num processo de confessar essas coisas diante do Senhor, porque Ele libera sim coisas em nós, Ele nos toca para que essas coisas que muitas vezes eram a nossa vergonha, eram as nossas deficiências e pontos fracos, sejam realmente transformadas por Ele, mas a partir, muitas vezes, de uma proposital exposição daquilo que não é mais para existir dentro de nós. Agora, a última parte que Jesus completa, Ele fala para aquele homem, para ele ser curado. Ele diz, agora você vai se lavar no tanque de Siloé. Aqui é fácil a gente entender que fica 50% para cada um, né? 50% para Jesus e 50% da parte que o Senhor pede para nós fazermos. Agora eu te pergunto, quem fez a cura? A lama ou a água? Qual processo foi utilizado? A lama. A lama, aquilo que Jesus, para nós, tá? Eu não estou falando nada aqui de pessoas enxergando, estou falando da gente realmente enxergar, porque algumas coisas que Deus está fazendo é para evidenciar para nós, para nós. O que importa aqui é eu, você e Jesus. O que importa aqui é eu, no meu processo de cura, eu, Jesus e os meus olhos. Jesus,
através da lama, inaugura então a cura. Ele estava curado, porque uma palavra de Jesus foi liberada sobre ele, mas a lama ainda estava nos seus olhos. E ele só soube que estava curado após obedecer aquela palavra. Ele levantou e obedeceu, isso completou a sua cura. Amém? Agora eu te digo, vai e lava-te no tanque de Siloé. Alguém pode ajudar aqui? Uma filha bondosa? Pode ir andando aqui para a escadinha aqui. Isso. Você ainda é cego, hein? Já foi liberado. Depois a gente quer ver você enxergando, em nome de Jesus. Uma salva de palmas. Fique em pé comigo, amém? Vou chamar os músicos à frente. Existe mais que a gente poderia falar sobre isso. Existe um texto em Apocalipse capítulo 3, que fala sobre uma autossuficiência de uma igreja. O texto diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 15, eu conheço as tuas obras, eu sei que tu não és frio nem quente. E você diz, eu estou rico, eu adquiri riquezas, não preciso de nada. Você, porém, não sabe que é miserável, digno de compaixão, que é pobre, que é cego, que é nu. Portanto, aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo para enriquecer, roupas brancas para vestir, para que não seja revelada a sua vergonha, a sua nudez, e colírio para ungir os seus olhos, para que você possa enxergar. Essa carta, ela foi endereçada a uma igreja, a igreja de Laodiceia. É uma igreja que, se você for ler todo esse texto, você vai descobrir que existiam algumas características de uma igreja que ela era autossuficiente. A cidade de Laodiceia tinha essa aparência para as pessoas conheciam aquela cidade, aquela região como uma região que era também autossuficiente. Era um importante centro econômico, famosa pela produção de lã, produzia esse unguento para os olhos. Naturalmente eles tinham muitas coisas, enfim. Mas Deus fala com aquela igreja a respeito de algumas coisas que Ele também gostaria de evidenciar neles, mesmo eles achando aos seus olhos que eles tinham tudo aquilo que eles precisavam. Muitas vezes vai cair nisso nas nossas vidas, na nossa autossuficiência. Em outras vezes vai cair em algumas outras áreas, mas quando nós estamos falando de Jesus e daquilo que Ele quer fazer em nós, a cura completa que Ele quer fazer em nós, a gente precisa ter muita coragem para deixar Ele tocar nessas coisas todas que são deficiências, vulnerabilidades nossas, deixar Ele expor isso. Amém? Feche um pouquinho os teus olhos. Jesus, nós queremos, Pai, pedir que o Senhor nessa noite venha nos curar, Deus, venha nos curar. Começa a dizer isso para Jesus. Senhor, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor me cure, Deus. O que eu estou aqui diante na tua frente, Jesus, diz isso para o Senhor de alguma forma. É para ser curado, Deus, dessas coisas que eu tenho encontrado em mim. Talvez durante essa semana você identificou essas coisas que você até compartilhou. Mas nessa noite, Ele te trouxe aqui para você ser curado, tocado nessas áreas, que eu creio que um processo dele está em andamento, de evidenciar para você essas coisas que todo mundo enxerga. E eu tenho uma palavra de Jesus para você nessa hora. Se você estiver dessa forma, aberto para Ele, deixando que Ele evidencie para você aquilo que Ele precisa tocar e curar na tua vida, para que essas coisas todas te deixem, sejam desligadas em você, nessa noite Ele está aqui para fazer isso, para te curar. Não perca isso nessa hora. Eu quero te encorajar, enquanto você ouvir essa música,
Começa a pedir: Senhor, eu sei, o Senhor sabe aquilo que o Senhor está me mostrando que precisa ser tocado por Ti. E eu quero que o Senhor toque para que isso seja curado, Pai. Eu quero dar esse passo agora de lavar, Pai, lavar essa lama, Senhor, que o Senhor tem mostrado, Pai, evidenciado, Deus. Me cura, Jesus, me cura, Senhor. Você precisa de alguma forma dizer isso ao Senhor nessa noite. Enquanto nós cantarmos, faça isso. Ele está aqui para te curar nessa hora. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que